Deus chamou para ser homem? Homem. Levanta a mão aí os machos. Pois Deus vai te dar uma esposa abençoada. Amém? Quem é que Deus chamou para ser mulher? Pois Deus vai te dar um sacerdote abençoado. Não é verdade? Ora. O que Deus chama você para ser? Ei, hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. Quem é que vai financiar a paternidade de uma casa? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tem pai que pensa que ele vai governar filho por ele mesmo, ou porque eu vou falar, é que quem manda nessa casa sou eu. Então, meu querido, só se Deus der essa unção. Um pai bem sucedido depende de Deus. Uma mãe bem sucedida depende de Deus. Mas Deus te tirou do mundo para você construir um templo para Ele. E os seus filhos são templos de Deus. Agora, aquele rei que decreta, quem é teu rei? Quem é teu rei? Se ele decretou que você é uma bênção, então, meu querido, você pode ficar tranquilo, que as bênçãos do Senhor vão te alcançar, Nete. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quem alcança, alcança alguém. Quem alcança, está na frente ou está atrás? Quem alcança está atrás de quem vai ser alcançado, correto? Então deixa eu te contar um negócio. Se você vive uma vida de princípios, a bênção de Deus corre atrás de você. Escuta o que eu vou repetir para você. Se você vive uma vida de princípio, as bênçãos de Deus correm atrás de você. E eu quero profetizar para você nesta noite. Se até hoje você tem corrido atrás das bênçãos, se prepara que o ponteiro do relógio vai inverter. E a partir de hoje, as bênçãos de Yeshua vão correr na tua direção. E os planos de Deus vai se cumprir no meio da sua família. Se você crê nisso, se essa palavra é para você, reaja, saia do seu lugar e dá um brado de vitória. Esdra foi sem medo. Por quê? Porque o tesouro do rei, diz o tesouro do rei, é inesgotável. O tesouro do rei é inesgotável. Se Deus está te pedindo para fazer alguma coisa, faça. 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 Pastor, está queimando dentro de mim. Faça. Pastor, está borbulhando. Faça. Faça. Pastor, como é que eu sei que é de Deus? Abençoa a sua vida? Abençoa a vida da sua família? Abençoa. Abençoa a vida de outras pessoas? Então faça. 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 Eu tenho vergonha. Faça. Tem gente que precisa pedir perdão, não pede perdão, porque tem medo de não ser perdoado. Eu tenho que pedir perdão à Nete, mas eu não vou pedir porque vai que ela não me perdoa. Irmão, o meu papel é pedir. Se ela vai perdoar ou não, a batata está assando na mão dela. Eu não vou me humilhar desse tanto. Ele errou do mesmo tanto que eu. Ei, Deus está financiando o projeto. Quando Deus chamou a Moisés, Moisés disse assim, ó, Senhor, eu não sei falar. Ele disse, pode ir que teu irmão já está vindo ao teu encontro. Eu já mandei ele encontrar com você. Escuta,
tudo que Deus te chama para fazer e para executar, Ele já providenciou todas as outras coisas que você vai precisar. Escuta, Deus não é desorganizado, Deus é estrategista, só que Deus só trabalha com leais e com corajosos. É por isso que Ele não conta o que está na próxima fase, porque se contar o que está na próxima fase, você aceita o desafio por interesse próprio. Então Ele não te conta, Ele só te mostra a dificuldade, mas a bênção Ele só revela para os que superam. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus tem muita bênção do outro lado, muita bênção do outro lado do muro, mas Ele não mostra. Ele só mostra para aqueles que vão lá e derrubam a muralha, e eles entram no território e conquistam o sobrenatural de Deus. Então eu quero declarar na tua vida, se você viver uma vida de princípios e de coragem, Deus vai desatar uma bênção sem medida na tua direção. Se você crê nisso, dê um brado de vitória a Ele. Agora, então a primeira coisa é que nós somos libertos para uma missão. Diga, eu fui liberto para uma missão. Diga, eu fui liberto para uma missão. Diga, não foi para enfiar peido em cordão. Vamos, irmão, fala, você fala isso em casa. Tá com onda? Diga assim, não foi para ser preguiçoso, não. Tem gente que foi liberta. Irmão, você pensa que você vai ser salvo para quê? Você vai para o céu para quê? Para ficar... Mas o céu é lindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo é o Cordeiro. Aleluia, aleluia. O cara pensa que vai para o céu para isso? Será que o cara pensa que vai para o céu para isso, hein, pastora? Não, irmão. Deus está precisando, a empresa de Deus deu uma quebrada. Ele perdeu 33% dos funcionários que ele tinha. Lúcifer levou com ele, montou o sindicato do PT e arrastou 30%, 33%, entendeu? E viraram tudo sem terra, entendeu? E largaram fogo no resto. 33%, 33%, um terço dos anjos. Deus tem um plano universal, muito além, e Ele precisa de gente que não é traíra para ir para o céu, porque de traíra Ele já está cheio. Ele já tem anjo aguardando no abismo. Não lê a Bíblia, a pessoa fica pensando, o diabo só é o autor intelectual. Tem anjos que é pior do que Satanás. Tem anjos que estão presos, acorrentado no abismo, que só vai ser solto nos últimos dias das últimas eras, para destruir uma terça parte da terra. Os barra pesada. Lúcifer só é o autor intelectual do projeto maligno, manipulador de mente. Ele é que fica implantando na sua cabeça que igreja não é isso tudo, que igreja não é importante. A igreja é um estágio para nós irmos para o céu. A igreja é um teste de honra, de fidelidade e de caráter, para Deus saber se pode contar com você. Não é uma sociedade civil organizada, para fazer obra social. Não, Deus está testando nosso caráter nas provas, no fogo, na adversidade, nas lutas. Para quê? Para saber se eu posso levar isso aqui para o céu. Que do jeito que está aqui, no meio desse sofrimento todo, Ele é fiel. E lá comigo, jamais vai me trair. Isso que Deus está observando em mim e em você.
como que Ele pode te entregar coisas eternas e grandiosas, se Ele te confia coisas pequenas e você não. Seja aprovado. Seja aprovado. Construa o templo de Deus. Seja como Esdras, seja como Zorobabel, seja como Jeshua, seja como esses homens aqui. A terceira coisa que eu vejo aqui, aliás, antes de chegar na terceira, tem uma coisa aqui interessante. Você que está lendo Esdras, você viu que veio uns caras e falaram assim: olha, nós queremos ajudar vocês a reconstruir. Nós queremos ajudar vocês a reconstruir. E aí Jesus diz assim: não, quem tem que construir somos nós. Escuta uma coisa, tem muita gente que vem para perto da gente dizer que quer ajudar a gente, mas ele não quer te ajudar. Ele não quer ajudar a tua fé, Ele não quer sonhar com você, Ele não quer te estimular para algo maior. Ele diz que quer te ajudar, porque Ele entende que é importante estar perto de você, porque você tem os favores do rei. Na medida que ele não consegue o que quer, ele muda o discurso a respeito de você. Na hora que Jeshua disse: não, quem tem que construir o templo de Deus somos nós, eles fizeram uma carta e mandaram para o rei e disseram: verifica quem é esse povo judeu. E aí começaram a caluniar o povo judeu. Sabe o que acontece? Tem gente que ele vem para perto de você, não porque ele quer te ajudar, mas porque ele quer usufruir do que você tem e do que você é. Quando ele não pode, quando os desejos dele não é feito conforme a vontade dele, então ele escreve uma carta. O que é isso? Difamação, calúnia, falatório, argumentos. E sabe o que aconteceu? O rei acreditou e mandou paralisar a obra. Cid, tem muita gente que está com a vida paralisada porque alguém caluniou ele, porque alguém difamou ele. Talvez você está aqui, está me ouvindo, e talvez você está paralisado no seu ministério, paralisado no seu casamento, porque seu marido falou mal de você. Talvez você, homem, está paralisado porque a mulher falou mal de você. Talvez você, pai, está bloqueado porque os filhos não te honraram como deveriam honrar. Talvez você, líder de célula, está paralisado porque houve uma palavra de afronta na tua direção e isso te paralisou, isso te bloqueou. Mas eu quero dizer para você que o plano de Deus não é esse para você. O plano de Deus para você é que você cresça, é que você prospere, é que você entre num nível ainda maior, e nenhuma palavra de destruição vai te bloquear. Quem recebe isso, diga amém. Não permita isso. Acusações. Tem coisa que, Carlos, que é a gente mesmo que se acusa. Está entendendo, Gabriel? Você pensa, que eu penso, que você está pensando. Olha bem, e o cara paralisa. Eu acho que o pastor está pensando que eu... Aí o cara para, trava. O inimigo lança uma seta na mente dele e diz: você não é valorizado. Você não é valorizado. Aí na mesma hora que o inimigo diz assim: você não é valorizado, eu digo assim: rapaz, o Carlos é um cara que eu posso contar com ele. Aí o inimigo diz: aí, tu tá bem do lado, e ele falou só do Carlos e não falou de você. Aí tu, rapaz, sabe que é mesmo engraçado. Ele vem, olha para Steph, não olha para mim. O inimigo vai criando coisas na mente da pessoa, e a pessoa vai entrando em neurose, e ele vai se
paralisando, e ele vai fechando, e ele acha, e aí ele fala assim, não é só ele não, tem mais gente que fala mal de você. Aí você olha para o outro lado, já vê o Eduardo, mas o Danilo, sorrindo, ou até rindo de mim mesmo, e aí você começa aquela neurose, aquela psicose, e você é paralisado, e você é travado. Ei, o Senhor me colocou hoje aqui à noite, para dizer para você, que você tem valor, que você é importante, que Ele te ama, que Ele conta com você, e que Ele tem um plano maravilhoso na sua história. Quem crê nisso, por favor, dá um brado de alegria. Pessoas que se levantam do seu lado, e você pensa que é para te ajudar, eles querem te sabotar. É terrível quando a gente aprende a ler o discurso das pessoas. Tem dia que eu sou chateado, porque hoje eu sei. Nossa, é horrível. Eu estou conversando com a Nete aqui, aí a Nete vai me contando uma história, aí ela fala. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo prático para vocês. Só um exemplo prático. Pastor, uma coisa que eu não gosto é de falar de ninguém. Uma coisa que eu não gosto é de falatório, pastor. Falatório é um trem que destrói a vida das pessoas. Eu falo, é mesmo, Nete, é verdade. As pessoas sofrem muito com falatório. Eu não gosto disso de jeito nenhum. É uma coisa que prejudica demais o ambiente de trabalho. É uma coisa assim muito terrível. E aí ela vai e tal. Aí nós vamos falando, aí é verdade e tal. Aí falamos, e como é que está seus filhos? Está bem, seus filhos? Ela diz, está bem e tal. E aí, de repente, e o seu trabalho, Nete? Ela diz, está bem demais. Apesar que tem umas pessoas lá muito complicadas, pastor. Umas pessoas, eu falo, mas a irmã não gostava de falar, mas agora a irmã já quer falar. Você vê, assim, as coisas saltam assim na frente de você, assim. É claro, entendeu? A pessoa diz assim para você, rapaz, uma coisa que eu não sou é apegada a dinheiro, de jeito nenhum. Olha, eu não tenho apego com finanças. E aí ele vai conversando, aí daqui a pouco ele fala assim, rapaz, o meu é suado, menino, o meu não dou para nada para ninguém não, dá nada para ninguém. Aí eu falo, o irmão não tinha apego agora já está. Essas coisas eu vejo assim com a clareza, com uma velocidade tão grande. Quando eu estou conversando com a Radassa, com os meus filhos em casa, eu falo assim, peraí, quem é que eu vou acreditar? É nesse daqui ou naquele que estava conversando isso aqui agorinha comigo? Fala, pai, isso é terrível. Fala, não, mas é porque vocês têm que entender que a gente mente demais. Porque você fala de uma coisa que você é, mas você não é aquilo. Mas você quer vender aquela imagem. Só que a tua linguagem denuncia quem você é. Você querendo ou não, você denuncia quem você é. Pastor, como é que eu sei que um discípulo fala mal de mim que sou líder? Você quer aprender, líder de célula? Quem é o líder de célula que quer aprender? Se um discípulo fala mal de você, levanta a mão aí. Quer aprender? Vocês querem aprender? Se alguém fala mal de você? Você quer aprender? Deixa eu falar um negócio. Se ele falar mal do patrão dele, ele fala mal de você. Se ele falar mal do colega dele, ele fala mal de você. Fala. Ele fala. Pastor, mas de mim não, porque eu e ele somos muito assim. Tá bom, iludido. Entendeu? Ele fala, irmão. Mas você continua amando ele, mesmo ele falando. Você ora por ele. Senhor, envia um anjo com a espada flamejante de fogo, encosta na ponta da língua dele, dá uma rebatida na língua dele, Senhor, igual aquele taco de beisebol para longe. Mas ele fala, irmão. Fala. É só você olhar. Não precisa. O Espírito me revelou. Não precisa. É prática.
Quando você está conversando com uma pessoa, você aprende algumas coisas que é terrível no discipulado. Quando você aprende a calibrar a pessoa e saber se ele está falando a verdade. Você está conversando com ele e você pergunta para ele assim, isso é simples, você pergunta para ele assim, você almoçou o quê? Você almoçou o que hoje? Aí ele diz assim, peixe. Aí ele faz assim, peixe. Peixe. E café da manhã, o que você tomou? Cuscuz. Ele não está indo para cá? Aqui é onde está a memória dele. Você pergunta assim para ele, se você fosse abrir uma empresa hoje, de que você abriria? Ele olha para cá. O olho dele vem para cá. Lado criativo do cérebro dele. Lado da memória, lado criativo. É aqui? É. A criação dele está aqui embaixo? É aqui embaixo. Quando você pergunta para ele assim, você falou isso ou isso de fulano? Se é verdade, ele vem aqui. Se ele vai criar uma história, ele vai aqui. Você já sabe que ele está mentindo. Você fala, mas o que eu faço com um elemento desse? Ele não quer ser curado. Ele não quer ser curado. Ele não quer ser curado. Mas você sabe que ele está mentindo para você. E não foi o Espírito Santo, não. Você está vendo na cara dele. Vai fazer o quê? Aí eu vou dizer para ele, irmão, você está inventando. Não, fala amém, irmão. Vai na paz. Né? Porque aquele que é transparente alcança cura. Escuta, se você quer reconstruir o templo de Deus em você, você precisa de transparência, você precisa viver verdades autênticas, não adianta ficar fugindo da realidade. Escuta, Deus, vou encerrar aqui, por mais que você esteja paralisado, Deus vai colocar alguém na tua vida para te ajudar. Deus sempre coloca um Simão Sirineu para ajudar a gente a carregar a cruz. Deus sempre coloca uma Ruth do lado de uma Noemi. Deus sempre tem um Josué para um Moisés. Deus sempre tem um Eliseu para Elias. Deus sempre tem um Pedro para Jesus. Deus sempre tem um Timóteo para Paulo. Deus sempre tem uma Priscila para Áquila. Deus sempre tem um Jonathan para Davi. Deus sempre tem alguém para nos proteger, para nos ajudar. E eu quero declarar que o Senhor enviará anjos, se necessário for, para tomar na tua mão e te tirar de dentro da caverna. E você vai reconstruir o templo de Deus para você, para sua família e para sua descendência. Se você crê nisso, fica de pé e dá um aplauso ao Senhor.